Muito provavelmente você já deve ter usado o EBITDA como um indicador de resultado da sua empresa. Também já deve ter ouvido falar que alguns profissionais recomendam o seu uso, já outros profissionais não recomendam o seu uso, né? Então existe uma certa aura sobre o EBITDA. A questão é que, assim como um exame de sangue, o seu médico não avalia o mostrador de forma isolada, quando você avalia o indicador de uma empresa também tem que ser analisado junto com outros indicadores. O EBITDA nada mais é do que um acrônimo de algumas palavras em inglês que, traduzido para o português, significam os ganhos que a empresa tem antes de pagamento de juros sobre os empréstimos, depreciação, amortização e o imposto sobre o resultado. Em outras palavras, o EBITDA ele foca na operação da empresa. Ele exclui alguns eventos que não necessariamente têm saída de caixa, como é o exemplo da depreciação. Ele também exclui alguns eventos que são esporádicos, como por exemplo os empréstimos. O pagamento de juros sobre o empréstimo ele pode variar ao longo do tempo. Dessa forma, a gente consegue isolar a operação da empresa e mostrar apenas o quão rentável é a operação de fabricar, vender ou prestar um serviço. Alguns indicadores que a gente pode analisar em conjunto com o EBITDA. O primeiro seria o dívida líquida sobre EBITDA, que seria um indicador que mede que, considerando que o EBITDA se mantenha constante, em quantos anos que a empresa pagaria suas dívidas. O outro indicador é o índice de liquidez, que nós temos tanto o índice de liquidez seca quanto o índice de liquidez corrente. Vamos ver aqui na prática como esses indicadores se comportam. Aqui a gente tem o valor de 2,63 como o mais atualizado. Isso significa que em menos de 3 anos a empresa quitaria suas dívidas considerando o EBITDA no patamar atual. Para o mercado, até 3 é um patamar aceitável, mas nesse caso o que assusta é a tendência de crescimento nos últimos meses. Isso pode acontecer por dois motivos: ou o EBITDA está caindo ou a empresa está tomando mais dívidas. Agora vamos analisar a liquidez corrente da empresa. O índice de liquidez corrente é a relação entre o que a empresa tem a receber e a pagar no curto prazo, ou seja, é a divisão entre ativo circulante e passivo circulante. Se essa relação for um valor acima de 1, significa que a empresa está num patamar seguro, ou seja, provavelmente não necessitará de fazer operações de crédito que sejam muito onerosas num curto período de tempo. Já a liquidez seca, ela exclui desse cálculo o estoque, ou seja, se for uma empresa que tem um estoque perecível, por exemplo, é sempre necessário analisar esse indicador junto. Se a gente analisar nesse gráfico aqui, no azul escuro eu tenho a liquidez corrente, no azul claro eu tenho a liquidez seca. Essa diferença entre elas aqui é o tamanho do estoque dentro da operação da empresa. Conforme vimos até agora, é super importante analisar os indicadores em conjunto para garantir que a operação está saudável. Para mais dicas como esta, siga a Movitech nas redes sociais.